Dando então continuidade a essa trajetória de constituição do sujeito, ou melhor, das formas de assujeitamento que a gente observa na sociedade moderna, e pulando para a sociedade contemporânea, caberia então perguntar quais são as formas de assujeitamento que têm ocorrido na atualidade e com base em quais relações de poder. Bom, se a gente for olhar para a tecnologia, para as redes sociais, para os blogs, para os aplicativos de fotos e todas as outras plataformas que fornecem a possibilidade de construirmos narrativas do nosso cotidiano, a gente observa como por aí entram em cena mecanismos a partir dos quais nós mesmos criamos essas narrativas e publicizamos para os demais elementos que aí estão presentes. Aí pode ser uma publicização geral ou uma publicização seletiva para determinadas pessoas, aquelas mais próximas, aquelas que a gente filtra nessas redes sociais. Pois bem, sendo de uma ou de outra, o que vale a gente refletir sobre é como essas novas ferramentas, elas constituem, por que não, ferramentas para questionar essa constituição de si que passa pelo olhar do outro, que passa pelo julgamento e por uma relação de poder a partir do olhar do outro, uma relação essa de poder saber tal qual ocorria no começo do século XX e foi muito bem descrita por Michel Foucault. Por um lado, poderia-se dizer que essas técnicas de si, essas tecnologias de si, poderiam servir para uma verdadeira expressão da relação de si para consigo e que possibilitariam mesmo a autorreflexão e aquela volta à constituição de sujeitos tal como ocorria na antiguidade, uma vez que se olha para si e se tem uma reflexão crítica, né, a partir de si mesmo. Só que tudo leva a crer que, na verdade, a gente está falando, quando a gente posta essas coisas, a gente está falando para os outros e muito pouco para refletir sobre nós mesmos, para sairmos dessa nossa posição e darmos uma volta e retornarmos e chegando num outro ponto. Esse autoconhecimento dificilmente parece ocorrer a partir dessas práticas que temos nas redes sociais. Isso tem muito mais a ver com um diálogo e uma exposição de si ou de uma imagem de si que se queira passar do que um verdadeiro autoestudo, uma verdadeira oportunidade para o autoconhecimento. Mais do que isso, a gente não abole o olhar do outro sobre nós mesmos enquanto figura de autoridade. Pode não vir diretamente através de um julgamento de um especialista no assunto, mas vem através da relação que temos com os nossos companheiros, com os nossos amigos de rede social e também por uma lente maior, uma lente mais focada em analisar a nós mesmos, que são as lentes do mercado, que estão invisivelmente, mas totalmente visíveis a partir do momento que a gente publiciza essas informações e as torna públicas ao menos para que elas sirvam de subsídios para que o mercado produza saber a partir das nossas práticas cotidianas. Então, ao invés de pensar enquanto técnicas de si, a gente pode pensar essas tecnologias enquanto tecnologias de dominação individual, pois nos fazem acreditar que nós mesmos somos sujeitos autogovernáveis e que estamos ali nos mostrando e sendo quem queremos ser, mas, por outro lado, percebe-se como muito do que
postamos e muito do que somos na rede reflete, na verdade, uma série de padrões, uma série de parâmetros, inclusive normalizadores de condutas que são claramente vetores de relações de poder que incidem sobre as nossas vidas. É impossível deixar de relacionar todo esse processo a uma questão paralela a essa que está na nossa sociedade atual, que é a ideia de gerir o seu corpo, gerir a sua vida, gerir o seu desempenho. Pois bem, se Foucault, no momento, tratou de retratar como toda essa questão da gestão e essa preocupação com a gestão da força de trabalho, com a gestão da nossa saúde, era função de um Estado, do mercado, de algo superior, externo aos indivíduos, no momento atual é muito claro como se transfere para o próprio indivíduo essa responsabilidade. Então você tem que ser tal e tal pessoa, você tem que gerir a sua saúde, sua rotina de trabalho, você tem que gerir o seu tempo, você tem que ser eficiente, eficaz e ter sucesso. Essa cultura da gestão de si, ela acaba mascarando, de novo, a ideia de que há uma imposição, conferindo uma falsa noção de que eu sou responsável pelo curso das ações que ocorrem na minha vida e eu sou responsável pelo meu sucesso. E acaba, de alguma forma, trazendo para o próprio âmbito das práticas do sujeito para consigo mesmo essas relações de poder, ou seja, que já eram espraiadas, que já eram pulverizadas em questões micro da vida, agora elas passam cada vez mais a estar presentes diante de um posicionamento como esse, de que é preciso cuidar de si e alcançar eficiência em vários ramos da vida. E aí que se conformam modos de vida cada vez mais balizados por esses parâmetros e que, de novo, diria Foucault, nada tem de autênticos, nada tem de verdadeiros em termos de relação dos sujeitos para consigo mesmos. Ao mesmo tempo, essas relações de poder que incidem, elas não buscam produzir sujeitos propriamente ditos, elas não procuram produzir individualidades ou identidades específicas, mas elas procuram modular os sujeitos, modular questões identitárias, modular preferências e, a partir daí, nos guiar em direção de uma ou de outra, conforme o que parece mais adequado para gerar lucro. Como diria Deleuze, relendo então essa ideia de Foucault, entram em cena não indivíduos, mas individuações, modulações de indivíduos, formas de produção de assujeitamentos que não contemplam propriamente dito as individualidades, mas que se baseiam em induções, que se baseiam em probabilidades e que buscam criar formas de ser que não deixam de ser pré-formatadas, mas que são moduláveis e que vão em determinadas direções. Trata-se de modulações dinâmicas das identidades individuais, através de amostras operando a partir de critérios probabilísticos. Em outras palavras, o que se aponta com esse argumento é que a própria subjetividade se tornou fonte de valoração, de geração de valor. Por um lado, o capital se apropria dessa subjetividade e, por outro, a própria subjetividade torna-se um capital a partir do qual cada um dispõe para, enfim, gerar valor
para o mercado. Há outros autores que vão se debruçar justamente sobre esse fato, né, da produção da subjetividade passar a ocupar uma posição central no processo produtivo do capitalismo contemporâneo, o que quer dizer que ela atravessa tanto o processo de trabalho quanto o seu produto. Isso tem um pouco a ver com essa ideia de que todo momento da vida torna-se momento de consumo, e a partir daí é possível deslindar que a própria subjetividade também está sendo produzida nesses momentos de consumo e sendo insumo preciosíssimo para a geração de valor a partir daí. É nesse registro que operam as novas relações de poder, diria Deleuze, na atualidade, não através da imposição, da normalização, de um dever ser algo que é imposto aos sujeitos, essas formas de assujeitamento, mas características muito mais leves, muito mais brandas, mas que não deixam de ser constantes e permanentes. São, diria Deleuze, processos que implicam em modulações, modelizações e que se apoiam em linguagens informacionais, que se apoiam no nosso desejo, nos nossos movimentos e que passam por microagenciamentos. Se o tempo da nossa conexão toma basicamente o tempo quase completo da nossa vida, então vale questionar o quanto todos esses processos eles não são muito mais potentes a partir do momento em que eles tomam de assalto verdadeiramente, inclusive aqueles momentos de si para consigo, se é que esses momentos ainda existem, uma vez que esses momentos são muitas vezes substituídos por momentos de postagens de fotos próprias, de imagens, de escritos que tomam esse caráter nas redes sociais de que eu estou ali num momento de reflexão, de autoconhecimento, mas que precisa ser exposto. Ora, se esse momento da conexão ele é quase que permanente em nossas vidas, há que a gente se questionar se realmente sobra espaço e tempo para o autoconhecimento e para a constituição de sujeitos autênticos, sujeitos autônomos, livres fora dessas cadeias de poder e saber que se impõem sobre as nossas vidas. Alguns autores, como o próprio Peter Paul Pelbart ou Lazarato, vão falar que o que está em jogo claramente é a produção de subjetividades consumidoras, subjetividades produzidas pelo mercado, não em termos de uma figura completa, mas da venda de formas de ser, viver, agir, até mesmo experienciar a vida. Tudo isso é de alguma forma modelado, moldado e somos de alguma forma levados através dessas modulações a chegar nessas formas de vida que já são previamente prontas, que já vêm de encontro às nossas preferências em momentos anteriores sinalizadas, ou seja, como um pedido que chega num restaurante, uma entrega pronta do que devemos ser. Mais uma vez, cabe dizer que não se trata de uma identidade rígida, fixa, mas identidades cada vez mais moldáveis, moduladas e híbridas diante daquilo que o próprio mercado oferece e diante daquilo que nos é possível fazer e consumir em determinados momentos. Haveria então espaço para a criação de subjetividades autênticas? É possível crer que há sempre espaço para a inventividade e há sempre espaço para a construção desse espaço de constituição, de autoconhecimento, de relação de si para consigo. Mas para isso a gente tem que quebrar com essas linhas duras impostas, com essas modulações e viver a partir daquilo que constitui as nossas múltiplas formas de existência, as nossas multiplicidades, diria Deleuze. Multiplicidades essas que são simbolizadas por formas distintas de variação, formas distintas de vida, que pressupõem que a gente entre em experimentação conosco. Algo semelhante aos que os gregos talvez faziam. Se colocar-se em experimentação é a única forma para Deleuze de constituição verdadeira
de uma identidade, essa não permanente, mas em constante produção e criação, com base no devir.